Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um podcast da Associação Joelizo Fraga, transmitido pela Melodia FM 87.9, simultaneamente pelo YouTube. Nosso compromisso é levar informação de qualidade, esperança e conhecimento para pacientes, familiares, profissionais de saúde e toda a sociedade. Hoje temos a alegria de receber uma convidada muito especial. Ela acabou de estar no maior congresso europeu de hematologia, apresentou importante trabalho científico e trazendo na bagagem novidades que podem impactar diretamente o futuro da medicina hematológica. É uma enorme satisfação que eu recebo a doutora Dara Telles. Doutora, muito obrigado por aceitar o meu convite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de trazer atualizações e de dar visibilidade a essa doença tão importante, que é o mieloma múltiplo. Essas coisinhas da gente, o pessoal que acompanha aí, quando as transmissões é ao vivo, sempre tem essas intercorrências, é normal, né? A gente sempre pinta uns probleminhas aqui de áudio, enfim, mas é porque... Olha, se eu tiver algum problema, você me avisa, tá Não, certo? tranquilo. Se você quiser que eu me posicione Não, tá diferente, belezinha. enfim. Pode deixar que tá tudo funcionando bem, seu som tá saindo legal, sua imagem também. Então vamos lá, né? Porque tem muita coisa pra gente falar. Primeiro eu queria que a senhora se apresentasse. Quem é a doutora Dara Telles? Eu sou médica hematologista aqui de Recife. Fiz faculdade aqui, toda a minha formação aqui em Recife. Sempre tive muito interesse pela carreira acadêmica, então fiz o doutorado logo direto, pouco após a faculdade, pouco após a residência, né? Meu doutorado foi na USP e pouco depois assumi o concurso para professor. Então tive a honra e a felicidade de retornar para a universidade onde eu me formei, que é a Universidade de Pernambuco, e hoje sou professora lá da universidade. E venho direcionando, né, o meu estudo e a minha dedicação muito hoje à oncohematologia, com um grande foco em mieloma múltiplo. Que bom. Mieloma múltiplo não é para todo mundo não, né, doutora? É uma doença muito complexa, né? A gente faz esse trabalho, né? Eu sou portador há 4 anos do mieloma. Eu, graças a Deus, hoje eu estou em remissão e a gente tenta, na medida do possível, levar essa informação, porque a informação, né, salva vidas. E são momentos como esse que a gente tenta levar o conhecimento de quem, né, de toda a sociedade, porque às vezes você tem mieloma e não sabe, né? Então, o mieloma múltiplo é uma doença muito cruel, né? O paciente ele sofre muito, né? E a gente tem essa luta, essa bandeira de que o diagnóstico precoce vai fazer toda a diferença no tratamento desse paciente. Então, é importante esse trabalho, essa divulgação, esse contato com os profissionais de saúde para que o mieloma fique muito mais conhecido, né? E como é que nasceu, doutora, a sua paixão pela hematologia? Achei muito legal essa sua abertura, né? Porque a dificuldade, o desafio do mieloma múltiplo, ele se inicia desde o diagnóstico, né? São sintomas muito inespecíficos que se confundem com várias doenças e isso atrasa muito. Essa é a principal barreira que a gente tem, né? 40% dos pacientes passam mais de 6 meses para ter esse diagnóstico e quando a gente vai levantar dados do Brasil, esse tempo ainda é maior. Dados do SUS é ainda maior. Minha paixão pela hematologia, ela surgiu na faculdade. No início da faculdade, o meu namorado, que hoje é meu marido, teve púrpura quando eu era do segundo período e me interessei pela hematologia logo desde o início. Então, comecei a fazer PIBICs, projetos de extensão, tudo muito relacionado à hematologia, mais relacionado às doenças benignas, principalmente doença falciforme, anemias. A oncohematologia foi uma paixão que surgiu já na residência, já mais madura. Eu estava falando até com a doutora Raíssa, né, que é daí de Recife também. Ela, umas 3 semanas, eu estava no hospital e tive contato com alguns estudantes. Nenhum quis hematologia. Diz que hematologia é para doido,
que estuda muito, e a gente vê que, como tem poucos hematologistas, né, doutora, nesse Brasil, né? E Tem muito poucos e, pouco. assim, ainda muito centralizado, né? Se Isso, a gente olha a capital, tá tudo na capital. No interior, realmente o interior é muito carente. Eu atendo aqui em Recife e atendo também em Caruaru, que é uma cidade próxima, fica a quase 2 horas de carro. E lá a gente nota ainda mais, né? Essa carência de hematologista. Mas a suspeita do diagnóstico de mieloma tem que vir do clínico. Então, clínicos bem sim, formados, sim, né, ortopedistas bem formados, eles devem sim, suspeitar. sim, Tudo bem que é difícil, às vezes, encaminhar para o hematologista, mas o que a gente vê muitas vezes é um atraso nesse sim, diagnóstico, né? Para o pessoal que está ouvindo, que talvez não sei se é tão familiarizado, a principal queixa do paciente com mieloma múltiplo é dor óssea. sim, Acomete muito mais pacientes idosos, então idoso com dor óssea que procura várias vezes a emergência, muitas vezes isso não é valorizado. E essa repetição de idas à emergência, essa falta de melhora com tratamentos convencionais, isso deve ser um sinal de alerta para o médico que está ali na ponta, que está na emergência. eu sempre falo Da que, mesma forma, uma sim, anemia sem causa aparente, uma disfunção renal sem causa aparente, tudo isso deve levar à suspeita. E aí, depois entra outra dificuldade, que é conseguir referenciar para um hematologista. pois é, eu estava comentando com ela que, infelizmente, um dos sintomas um dos principais sintomas que como a senhora falou, que são dores ósseas. Você tem dor óssea, você não vai procurar um hematologista, você vai procurar um ortopedista. E por incrível que pareça, eles não investigam. Isso é notório, isso aqui não é uma crítica aos médicos ortopedistas, mas a gente tem visto que é uma queixa constante de que eles não investigam, passam anti-inflamatório, passam coisa, faz tudo errado. Né? É a realidade. A gente não tô aqui criticando, mas eu estou falando porque por experiência própria, pela vivência que a gente tem com os pacientes. E aí, você sabe que são diagnosticados no Brasil 7.600 pacientes todo ano, sendo que 30% desses pacientes vêm descobrir que tem mieloma um ano e 2 meses depois. Imagine o arraso, o estrago que essa doença faz durante esse ano. Com Né? certeza. Vai passando de especialista, vai passando e vão tratando a queixa e não a causa. Né? Hoje nós vemos pacientes, hoje nós acompanhamos quase 600 pacientes pela associação. Nós temos muitos pacientes hemodiálise, tetraplégico, né? Tá lá deitado numa cama cheia de fraturas, enfim, né? Por conta desse médico, né? Desse primeiro contato que não teve a investigação. Né? Então, a gente vê, doutora, muitos pacientes que falam, você está com anemia, a alimentação que está ruim, você está com dor nas costas, é academia, é banco do carro, e vai fazendo isso, né? Então, o que acontece? Isso. Quando vem descobrir, aí já é tarde, aí sobra para quem? Para vocês, né? Sobra para o paciente, na Sobra para verdade, que é o mais pacientes, pois é. prejudicado. E assim, a suspeita do diagnóstico, então isso é uma coisa que eu procuro passar muito para os estudantes, né? O objetivo de um estudante de medicina, de um médico que não é hematologista, não é entender uma terapia nova, se transplanta, se não transplanta, não é isso. É não deixar aquele diagnóstico passar batido, perder aquela oportunidade de dar o diagnóstico. Então, uma dor óssea persistente, um sintoma recorrente, uma anemia que não tem caso. A anemia no idoso nunca é normal. A anemia nunca é normal. Sim. Nem no idoso, nem em idade nenhuma. Ela deve ser investigada. E às vezes, isso traz um sinal de alerta. Pedir uma simples eletroforese, né? Que é um exame que muitas vezes a gente consegue suspeitar esse diagnóstico, essa mudança que muitas vezes muda a trajetória do paciente, né? Para não chegar a essa evolução natural que você está contando, que é muito triste. E é o que a gente vê muito, principalmente no SUS. Paciente que já chega com fratura, sem andar, já dialisando, um quadro que já não é mais reversível, que causa uma morbidade. E até se a gente for pensar quanto gestão de serviço de saúde traz custos, né? Sim. Tira uma pessoa que seria produtiva, né? Deixa de ser produtiva de maneira laboral, enfim, aumenta custos. Então, são só prejuízos, realmente, mas com certeza o paciente sofre muito com isso. E a gente observa que diagnósticos precoces de fato mudam a evolução, mudam o desfecho. Ô, doutora, o que significa participar,
né, em um congresso internacional como o IRA, assim que se fala, né? IRA, né? É. O IRA é o Congresso Europeu de Hematologia, que esse ano aconteceu em Estocolmo, na Suécia. Tive a honra de estar presente, né? Sempre considero muito importante. É uma oportunidade muito boa de ver o que está sendo apresentado, ver em tempo real a ciência acontecendo, né? A apresentação de novos trabalhos, muitos que modificam condutas, networking com colegas de várias regiões do país, né? E do mundo, possibilidade de discutir casos. E a gente volta realmente com a nossa mente revigorada, para tentar entender de que maneira a gente consegue aplicar isso que foi apresentado, isso que foi dito na nossa realidade. Porque o centro do cuidado tem que ser o paciente. Então não adianta a gente ter os estudos, ter os trabalhos, ter as apresentações, se na nossa prática clínica a gente não consegue trazer algo que acarrete melhorias, né, naquele tratamento, naquele desfecho dos pacientes. Então eu acho que o evento é maravilhoso, a gente volta com a cabeça cheia de novidades, mas quando a gente volta, a gente A quer realidade, entender né? de que maneira a gente consegue aplicar isso no cenário Brasil. E esse ano, o IRA geralmente não é um congresso que tem grandes novidades. O EST, que é o Congresso Americano, Sim. ele cursa com mais novidades, né, em termos de apresentações. Mas o IRA, ele ano passado apresentou o Guideline de Tratamento de Mieloma Múltiplo, que não se aplica muito à realidade brasileira, porque nosso cenário de aprovações é um cenário muito diferente do cenário europeu. Então, ele não serve muito para a gente. Mas foram apresentados esse ano 2 trabalhos que chamaram muita atenção, que foi o Majestec 3 e o Majestec 9, que poucos dias após o IRA já foram aprovados pela Anvisa. Então, eles já podem ser prescritos e utilizados nos pacientes. Eu posso falar um pouquinho mais sobre o que são esses trabalhos. E, de fato, tiveram muitas apresentações orais, muitos educacionais, muitos pôsteres, estudos de vida real que eu considero extremamente relevantes, porque nos ensaios clínicos incluem pacientes padrão. Paciente que não tem disfunção renal, né, tem um clearance ali bom, clearance de creatinina, um paciente que não tem tantas outras comorbidades, mas a vida real é diferente. O cenário é muito mais complexo. Então, quando a gente avalia a aplicação desses tratamentos nos estudos de vida real, isso mostra como pode ser mais reprodutivo para a nossa realidade. Então, na realidade, eu acho que esse IRA, ele consolidou essa nova forma de tratar o mieloma múltiplo, né? Que é uma forma mais direcionada, com diferentes alvos terapêuticos, buscando uma resposta mais profunda e mais duradoura. Ô, doutora, nós temos vários estudos clínicos espalhados pelo Brasil, mas infelizmente estão todos muito centralizados no Sudeste. São Paulo, Sul. No Nordeste, tem muito em Salvador, com o doutor Evandro, né? E me parece que lá em Natal. Por que acontece isso, doutora? É disponibilidade do hematologista e também, tipo assim, ele está com um acúmulo de atendimentos, eu diria assim, com um acúmulo de trabalho que talvez não disponibiliza tempo para pegar um estudo clínico desse e levar para o Nordeste. O que acontece? Por que esses estudos clínicos, que eu falo sempre assim, que os estudos clínicos são uma das melhores formas de o paciente, principalmente de SUS, ter acesso à primeira linha. Né? A gente vai num congresso desse, tudo lindo e maravilhoso, mas não vai chegar tão cedo para aquele paciente carente. Não é? Então, uma das formas que o paciente tem mais acesso, a esperança de ter, são os estudos clínicos. Mas os estudos clínicos no Nordeste, né? A senhora é médica no Nordeste, eu sou aqui também no Nordeste, eu vivencio esse problema. Por que acontece isso? É tudo lá embaixo e nada aqui em cima. É muito legal esse comentário, né? Estudo clínico, na verdade, se eu pudesse definir em uma palavra, seria uma oportunidade de acesso realmente aos pacientes, tanto primeira linha como pacientes refratários. O que acontece? Eu acho que isso é muito cultural.
Os centros do Sul e Sudeste, eles eram centros mais bem preparados para receber os estudos clínicos. Num cenário que o Brasil foi ganhando mais visibilidade, eles estavam mais preparados, né, com estruturas mesmo de serviço, de equipe, networking em termos de referência nacional, mundial naquele tema, e atraíram mais estudos. Mas a gente nota um percurso de mudança. Primeiro porque os centros do Nordeste eles estão se capacitando mais para isso. No hospital que eu trabalho aqui em Recife, que é o Hospital Santa Joana Recife, a gente faz pesquisa clínica, é um centro relativamente novo. Eu já fui PI, que é pesquisadora principal de estudo em mieloma múltiplo, um estudo de paciente refratário. E agora a gente vai iniciar no segundo semestre um outro estudo com um novo bio específico, mas o número ainda é muito, muito menor do que o que a gente tem no Sul e Sudeste, claro. Mas outro ponto, além da gente começar a ter mais visibilidade agora e ter a oportunidade de mostrar a qualidade do nosso trabalho, a qualidade dos nossos dados, para que a gente consiga fornecer acesso para os pacientes da nossa região, é que os próprios patrocinadores estão ficando cada vez mais interessados no Nordeste, considerando a diversidade racial da população. Então, esse é um ponto muito interessante, né? Os próprios patrocinadores estão identificando essa necessidade. Porque quando a gente faz um estudo, imagine fazer um estudo clínico numa população totalmente homogênea. É diferente de fazer um estudo numa população totalmente miscigenada. E isso, essas diferenças raciais podem ter impacto em taxa de resposta. A gente não sabe como, mas Sim. isso pode ter algum impacto em desfechos clínicos que são importantes. Então, os próprios patrocinadores dos estudos estão tendo mais visibilidade para outras regiões, pensando nisso, pensando nessa diversidade da população, para tentar construir, né, e preparar estudos clínicos com a população que se assemelhe à população geral. Porque é o que eu quero. Eu quero reproduzir o dado do estudo clínico na vida real. Então, eu acho que a gente está vivendo um cenário de mudança. Ainda sinto, sim, um grande desafio em trazer pesquisa clínica para o Nordeste. Né? Eu sou jovem, mulher, estou no Nordeste, então tem, claro, muita dificuldade ainda de visibilidade, infelizmente. Mas eu acho que estamos caminhando. Estamos caminhando quanto região, quanto serviço, e aos poucos mostrando a qualidade do nosso trabalho, com o objetivo de que os nossos pacientes tenham acesso às terapias mais modernas. Falando sobre o IRA, quais foram os temas mais debatidos lá, né? Principalmente sobre o mieloma. No IRA, Sim. com certeza foi o sequenciamento e as opções terapêuticas para pacientes refratários. Bispecíficos, Carticel, ADC, que é antidroga conjugada. Então, a gente teve muitas apresentações de trabalho nesse sentido. A maior parte, trabalhos fase 2, fase 1/2, que são trabalhos em fases mais iniciais, que testam, né, um número menor, inclui um número menor de pacientes, mas que eles servem muito bem para mostrar segurança e para gerar hipóteses. Mas a gente teve também estudos fase 3, que são estudos com um número maior de pacientes que comparam de fato, que é o tipo de estudo que a gente quer. Estudo fase 3 é um estudo que compara esse novo tratamento com a terapia padrão, que é o que a gente quer. A gente não basta ver que aquele dado é bom, a gente precisa comparar com o que a gente tem de melhor para entender se há uma necessidade não atendida de introduzir essa nova terapia. Aí, nesse contexto, nós tivemos esses 2 estudos do teclistamab, que não foram exatamente novidade, porque eles tinham sido apresentados na ASCO, poucos dias antes, no Congresso de Oncologia, em Chicago, mas que avaliam, né, que mostram e que foram aprovados logo depois. O Majestec 3, que é a primeira combinação com bispecífico para pacientes refratários, que faz uso de teclistamab com daratumumab, que é o anti-CD38, mostrando a potência, né, desse tratamento. Primeiro tratamento aprovado em combinação com bispecífico, e esse é um cenário, né, a gente observa que as terapias, elas inicialmente começam a incluir pacientes em linhas mais precoces, em linhas mais refratários, depois a gente vai trazendo isso para linhas mais precoces, depois a gente vai combinando de maneiras diferentes para ver de que maneira a sinergia
dos tratamentos consegue potencializar a resposta. E o Majestec 9, que aprovou o uso do teclistamab em linhas mais precoces, ele não precisa ser triplo exposto, como era previamente a aprovação no Brasil. Mas tivemos vários trabalhos. Um ponto que eu acho importante, que teve até aula também educacional sobre isso, foi sobre a questão de fragilidade dos pacientes, reforçando a importância da avaliação de fragilidade, utilizando scores mesmo, que é uma avaliação objetiva. Então, você não pode, o paciente chegou no teu consultório mancando, eu acho que ele é frágil. Não é eu acho, a gente tem scores que a gente consegue graduar essa fragilidade. E um ponto importante apresentado foi a questão da fragilidade dinâmica, porque essa fragilidade ela deve ser reavaliada ao longo do tratamento. O paciente ele pode começar mais frágil, porque tem muita doença, porque tem muita dor óssea, então com isso tem mais limitação de movimentos, e com o tratamento ele pode melhorar, ou ele pode decair. Então essa avaliação dinâmica é muito importante, essa avaliação objetiva, porque a gente define o nosso tratamento, inclusive a elegibilidade para transplante, não só pela idade, comorbidades, fragilidade. Então, são fatores que devem sim ser considerados, e esse é um ponto, mostrando que a população ela é muito heterogênea. A doença é muito heterogênea, os pacientes têm comorbidades diferentes, têm condições diferentes, então não existe uma receita de bolo. Por isso, até para o paciente, que eu acho que devem ter pacientes que assistem, que vão escutar o podcast, Sim. não dá para comparar o seu tratamento com o tratamento de outra pessoa. Não. Você tem as suas características pessoais, suas comorbidades, condições de acesso do local onde você está, acesso de convênio, é diferente de outra pessoa. Então, mais do que entender qual é a melhor terapia que existe, é qual é a melhor terapia para você. Então, assim, o que é melhor para você? É o que você faz, é o que você vai conseguir fazer logo. Por exemplo, na recaída, a escolha da terapia depende muito também das características da recaída. Se é um paciente que recai de uma maneira muito lenta, eu tenho tempo de me programar, de pensar em fazer um CAR-T, de organizar. Quando é um paciente que recai de uma maneira muito agressiva, o melhor que eu vou fazer, independente da taxa de resposta do estudo, é o que eu consigo oferecer para ele agora. Porque ele talvez não tenha tempo para esperar. Então, essa individualização é a palavra-chave. Que conforte, quem está ouvindo, que se sinta acolhido pela sua equipe, tire as suas dúvidas, se empodere também do seu tratamento para questionar. Olha, que opção é essa? O que é CAR-T-cell? Como é que eu faço isso? Como é que isso funciona? Por que não é para mim? Eu acho que o paciente ele tem que participar da decisão, É uma decisão compartilhada nas escolhas de tratamento. Até a questão do transplante, Às vezes tem pacientes que têm indicação de transplante que não querem transplantar. Então, você orienta, coloca risco-benefício, mostra e segue junto. Eu estava com a doutora Mariana Chalub lá de Belo Horizonte e ela estava falando sobre isso, que não é todo mundo que pode fazer o CAR-T-cell. Todo mundo quer o CAR-T-cell. Quem é que não quer? Que é eu diria assim, que é praticamente uma cura, entre aspas. Mas não é todo mundo que está apto a fazer, Então, a senhora sabe que se você reunir 50 pacientes de mieloma, cada um é diferente do outro, Eu acho que é uma doença muito complexa. O mieloma, por exemplo, eu tenho 49 fraturas nas vértebras e na coluna, Foram fraturas líticas que hoje estou bem por conta do diagnóstico cedo. Então, o uso do ácido, do zoledrônico, enfim, aquele processo todo. E graças a Deus ele deu um jeitinho nessas fraturas. Mas não é todo mundo que tem essa sorte, Um outro detalhe, doutor, a gente falando com relação ao Nordeste. Nós fazemos essa campanha do diagnóstico precoce. Aconteceu com uma paciente que ela estava investigando, estava com todos os sintomas. E
eu pedi para ela fazer o eletroforese. Ela me mandou o eletroforese. Como eu não sou médico, não ia dar o diagnóstico. Eu falei, procure um hematologista. E aí, resultado, só tinha vaga daqui 5 meses. Entendeu? Isso é. E aí a gente fica pensando, estava até pensando aqui, a gente está dando tiro no escuro em certas situações. Não é? A gente tenta fazer esse trabalho, vamos, corre atrás, ó, fique atento aos sinais do seu corpo e tal. Aí a pessoa fala, eu vou investigar. Aí já adianta, porque você já leva esse exame, que é simples, custa R$9, R$10 hoje no SUS, o eletroforese. Aí a paciente viu, as proteínas monoclonais estavam lá alteradas. Aí você já tem os sinais ali de que tem que investigar. Então, falou, você vai logo urgente, procura um hematologista para já ver o que está acontecendo aí. Aí tá bom, vai lá, só tem vaga para daqui 5 meses. Imagina. Não. É muito triste, assim, muito, É muito cruel, né? triste. Cruel. A gente fica dando tiro no escuro, né? Imagine o que o mieloma faz durante esses 5 meses. Né? Não é fácil, não. É. Infelizmente, assim, é uma coisa que essa falta de acesso ao diagnóstico para iniciar um tratamento é algo que realmente incomoda e deve incomodar todos nós quanto cidadãos, né? Para que a gente, de alguma forma, tente melhorar ou lutar para que isso não aconteça. Porque realmente é um prejuízo enorme para a vida das pessoas. E a gente sabe que vai fazer uma diferença, né? Se ele começar logo. Isso faz, é experiência própria, vai fazer uma diferença. A gente fica, poxa, olha que legal. Ela tá bem, os rins estão bem, não tá queixando de nada, tudo belezinho, vai. Então, vamos lá começar. Chega lá, só daqui 5 meses. Ah, meu Deus. Mas isso dá um desânimo, sabe? Dá um desânimo E e a gente fala, meu depois, Deus. Hã? a saga de tratamento, assim, existe um abismo entre o público e o privado, É, verdade. em termos de opções de tratamento. E dentro do próprio privado, não é igual. Existe um arco-íris de condições de acesso dentro do próprio privado. Né? Muitos convênios ainda não liberam anti-CD38 em primeira linha. Então, são cenários muito diferentes. Você falou da questão do Carticel, eu imagino que isso cause muita ansiedade também para os pacientes. Mas, assim, até pelas características da doença que o paciente apresenta, o Carticel não é para todo mundo. Sim. Mesmo num cenário ideal em que a gente entendesse que, tem condições de fazer a terapia muito cara e tudo. Mas às vezes não é para você. Se a doença está progredindo muito rápido, não é para você. Sim. Pois é, E às vezes você pode fazer outra coisa que vai ser o melhor para você, vai te dar uma taxa de resposta melhor. é verdade. Porque aqueles dados, né, dos 33% dos pacientes que ficaram 5 anos fora de terapia, que é o dado que a gente quer, porque o paciente não vai estar fazendo nada, nenhum tratamento, por 5 anos, isso é surreal. Uma doença que é considerada ainda incurável, mas que está caminhando para a gente definir critérios de cura para populações específicas. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é uma relação com a sua equipe transparente, de confiança, entendendo o que é melhor para você. No cenário não só de acesso, mas de características da doença e de características pessoais. Outro ponto que foi bastante abordado foi a questão do alto risco citogenético. Muitos pacientes ainda não fazem o FISH para mieloma, para avaliação do risco citogenético ao diagnóstico, porque muitos convênios ainda não cobrem, e essa acaba sendo uma dificuldade. Existem outras situações que significam que o paciente tem alto risco, que a gente chama de alto risco funcional, paciente que recai precoce, paciente que recai com doença extramedular, isso é alto risco funcional, que a gente sabe que a doença é mais agressiva, mas existe o alto risco citogenético, né? O alto risco molecular que a gente avalia no FISH. Muitos pacientes não fazem. E esse perfil de pacientes com alto risco citogenético permanece um desafio. Isso foi muito discutido, né, em diversas aulas, assim. Talvez para esse paciente a gente precise fazer mais. Então, a ideia realmente
é até dentro dos guidelines, de repente, estratificar isso. E para hoje, ainda não muda a conduta. Hoje o que a gente tem de aprovação é igual. Para quem é risco, que a gente fala standard e alto risco citogenético. Mas talvez estejamos caminhando para diferenciar isso. E aí vai ser mais importante ainda a gente ter o exame, porque a gente vai conseguir dizer, olha, é um alto risco, então merece que eu faça algo mais agressivo. Merece que eu intensifique a minha terapia. Então, essa é a individualização, né? Isso é o que torna a doença, como médica falo, é o que torna a doença tão desafiadora. Ela é muito E a gente dinâmica, gosta de né? estudar Ela e é muito gosta de se dinâmica. atualizar, porque é uma doença muito desafiadora e que está vivendo imensas transformações. Eu acho que o mieloma múltiplo foi a doença que mais modificou, né, as terapias e que mais surgiram novas terapias, novos conceitos nos últimos anos. Então a gente está vivendo, não parou por aqui, a gente está vivendo esse momento de muita coisa. E talvez esse podcast da gente daqui a 5 anos ele seja diferente, porque talvez a gente consiga falar que daqui a 5 anos, olha, a maioria dos pacientes que têm acesso às melhores terapias precocemente não estão recaindo, ou estão recaindo só uma vez. Não é mais aquele cenário que é o que a gente vê hoje, quando a gente olha assim o cenário global de pacientes fazendo 5, 6 linhas de tratamento. Uma sopa de letrinhas com vários medicamentos juntos, né? Então a gente está tratando mais direcionado os alvos, o alvo BCMA no bispecífico, ADC, CAR-T, o alvo GPRC5D no bispecífico, o CD38. Então a gente está conseguindo tratar melhor esse paciente. E, consequentemente, vão ocorrer respostas mais profundas, respostas mais duradouras, né? Os pacientes apresentaram menos recidiva de doença. Mas a ideia que está caminhando é realmente tentar nichar. Para que paciente? Não é uma coisa só. Então, não dá para comparar muito as escolhas, né? As escolhas são complexas e devem, sim, sempre que possível, ser consideradas as escolhas do paciente, claro. Olha, tem tanta coisa para falar aqui que tinha que ser dois podcasts, né? O papo tá legal, né? Muita coisa, a gente vai rolando assunto, vai rolando ideia aqui. Você apresentou um trabalho científico lá, né, no IRRA, né? Conte um pouco sobre ele, doutora. Apresentei 3 trabalhos, mas um foi sobre mieloma, foi um pôster. Sim. Que foi uma ideia de uma amiga querida, que foi a primeira autora do pôster, que se chama Calista. Ela é hematologista de Santarém, no interior do norte do país. Ixi, eu queria falar, Que foi para avaliar. depois você me passa o contato dela, viu? Que eu tenho interesse de não te cortando. Ela vai adorar conversar com você. Desculpa E porque a ela é uma gente pessoa, tem... assim, maravilhosa, estudiosa, oncologista e oncohematologista. Opa, Fez residência de onco e residência de onco. eu vou querer o contato dela para bater um papinho, porque, não te cortando, viu? Desculpa estar te cortando, porque lá no Pará acho que são os pacientes de mieloma que mais sofrem no Brasil, são os de lá. Principalmente o acesso. São pacientes que vão de barco, viajam 150 quilômetros de barco, naqueles barquinhos, e se você sabe que quem tem mieloma, você passa no quebra-mola, parece que você está levando umas 50 facadas. Imagine você ficar naquele barco, 150. Muitos deles falam para mim, Joelise, eu não sei o que é pior, ficar aqui com a dor ou viajar, chegar lá não ter medicamento. Entendeu? Ai, meu Deus. Lá, muita história, assim. Seria, depois eu vou pegar o contato dela para bater um papel com ela aqui. Nossa, que triste. Viu? Esse trabalho ele foi uma ideia de Calista, que o racional, o pensamento foi o seguinte: para avaliar lesão óssea no mieloma múltiplo, os novos guidelines eles utilizam ressonância de corpo inteiro por difusão ou PET. Mas existem muitos lugares com dificuldade de acesso ao PET. Sim. E ela sentiu isso lá em Santarém. A gente nota aqui em muitos lugares. E a ideia foi fazer uma revisão sistemática. O que é isso? Uma revisão de toda a literatura do que foi publicado nos últimos anos. Comparar
metodologicamente, né, os estudos para tentar entender, será que existe diferença de fazer a ressonância e fazer o PET? A ideia era responder essa pergunta. A gente está avaliando de maneira inferior o nosso paciente quando a gente faz a ressonância ao invés de fazer o PET? E a resposta foi uma resposta reconfortante, que não. Eles parecem identificar com a mesma sensibilidade. Mesma precisão. Tanto a ressonância de corpo inteiro por difusão, Sim. como o PET. Principalmente em fases iniciais da doença. E a ressonância mostrou até uma sensibilidade um pouco maior para lesões muito pequenas. Que legal. Então foi legal a gente poder revisar isso na literatura, né? Fazer essa revisão. E mostrar isso que a gente vê na prática. Tanto que quando eu até conversei com alguns colegas sobre esse trabalho, de outros lugares do país, até colega de São Paulo, do interior de São Paulo, dizendo, poxa, que legal, a gente aqui só faz ressonância. Eu imaginei que era a mesma coisa, mas eu não sabia. Então a gente fica com respaldo para dizer, olha, o que a gente está fazendo também é muito legal, né? Tem uma sensibilidade semelhante, é uma alternativa, sim, para os pacientes em locais que a gente não consegue acesso ao PET sem prejuízo para esse paciente. Então, a gente ficou bem feliz Que maravilha. com esse trabalho. Você também tem... E que venha mais, né? Oh, Para a gente conseguir mostrar dados e mostrar um pouco da ciência na nossa prática do Brasil. Porque é o que a gente quer. A ciência pela ciência para estar aí nos artigos, isso não significa se isso não se converter para os pacientes. Verdade. Também, senhora, eu ouvi um estudo sobre a doença falciforme, né? O que ele revelou? O estudo da doença falciforme? Sim. Foram 2 trabalhos da doença falciforme. Um foi meu trabalho do doutorado, que avaliou um tipo específico de doença falciforme, que é a hemoglobinopatia SC, que é um tipo mais brando, mas que cursa com alterações específicas, eles têm mais retinopatia. E aí eu fiz parte de uma coorte, que é um grupo grande, um grupo de 6 estados do Brasil, um trabalho grande financiado pelo NIH dos Estados Unidos. E a gente tem uma coorte de mais de 2.700 pacientes com doença falciforme que a gente acompanha há anos. São 644 pacientes com SC. Então a gente conseguiu descrever bem o perfil dessa população. Entendi. Foi bem legal. E o outro trabalho foi um trabalho daqui da instituição do EMOP, uma instituição onde fiz minha residência, né? Tem um lugar no meu coração que foi capitaneado, né, por Luiz Gabriel. Luiz Gabriel é médico psiquiatra que dava plantão lá no EMOP. E a gente conversava muito sobre os pacientes falciformes procurando muito atendimento de urgência, um percentual de pacientes falciformes que são adictos, que têm idas repetidas ao serviço. E ele fez esse trabalho tentando avaliar as características dos pacientes que procuram mais o serviço de urgência, desses pacientes falciformes. E aí foi bem legal esse trabalho, ele foi, inclusive, eu levei para o IRRA, representei o grupo, foi a tese de mestrado de Luiz Gabriel, que está em andamento. E, na verdade, ele identificou vários pontos nessa população. Por exemplo, esses pacientes fazem menos atividade física, têm menos condição socioeconômica, vão menos para consulta. E, com isso, ele está aplicando pontos de melhoria lá no EMOP. Por exemplo, Gabriel está articulando com a academia da cidade, da prefeitura, para fazer algumas atividades com esses pacientes falciformes. Que legal. Então é isso que a gente fala, de não é publicar por publicar, levar por levar. Sim. A gente tem que trazer algum impacto Pôr na prática, né? para a população. Então, às vezes, é uma coisa pequena, sim, né? Mas, primeiro que eu fico muito orgulhosa de poder trazer visibilidade para o meu país e para minha região, mesmo que um pouquinho. sim. E fico mais feliz ainda de ver que esses trabalhinhos, mesmo pequenos, eles conseguem trazer algum impacto, algum benefício, algum dado a mais para os nossos pacientes. Eu tenho certeza que vai fazer uma diferença, viu? Em algum paciente vai fazer diferença, principalmente naqueles onde não tem acesso, né? Você vê, né? O PET mesmo não é todo lugar que tem. Não é. Né? Não e além de ter, é muito caro. Até a liberação de convênio. Muito pois convênio é, muito não caro. libera PET. É muito caro, né? Ô, doutora,
pela sua experiência, né? Tem colegas seus que não gostam muito de falar, mas outros já gostam de falar que está quase chegando perto. Existe aí alguma expectativa de cura para o mieloma múltiplo? Sim, na verdade, eu não vou usar palavras minhas, porque quem sou Sim, eu para falar alguma coisa, achar alguma coisa, mas isso já começa a ser discutido, né, no congresso do IMS, do International Myeloma Society, em fevereiro, que aconteceu em Miami. Foram apresentadas as primeiras ideias de critérios de cura para pacientes no mieloma múltiplo. Claro que isso não está na nossa prática ainda, porque, por exemplo, o paciente tem que estar fora de terapia, então ele não pode estar fazendo nenhuma manutenção por 5 anos. Tem que ter doença residual mínima, que é a avaliação de medula da doença residual mínima negativa nesse período de 5 anos. A gente ainda não tem DRM na nossa prática clínica no Brasil, a gente ainda não tem uma padronização, mas é a primeira vez que isso começa a ser apresentado. Imagino que esses critérios vão ser apresentados oficialmente também no IMS, que vai acontecer agora em setembro em Glasgow, na Escócia. E considerando, por exemplo, a terapia com CAR-T, que é uma terapia que o paciente faz e depois não precisa fazer nada de manutenção, esse seria um paciente que seria candidato, né, a esses critérios de cura, porque ele não está fazendo nenhuma terapia de manutenção. Acho que isso é muito, muito, muito animador, porque por mais que a gente não consiga utilizar isso agora na nossa prática, é um caminho que era inimaginável, né? A gente sempre falou que mieloma é uma doença incurável, mas hoje a gente imagina que para uma parcela de pacientes a gente vai conseguir falar em cura sim. E essa parcela talvez se torne cada vez maior com as terapias que a gente está conseguindo oferecer para os pacientes em linhas mais precoces. Então eu acho que é um cenário de fato muito animador. Animador. Amém. E como é que a medicina personalizada está mudando esse tratamento? Desculpa, eu não ouvi. Como a medicina personalizada está mudando esse tratamento? Ah, sim, totalmente, totalmente. É aquilo que a gente falou, né? A gente precisa individualizar as terapias. Então, mais do que olhar o resultado do estudo clínico, o que é que teve melhor taxa de resposta, o que é que teve melhor sobrevida global, a gente precisa avaliar as características de cada paciente. Isso é a medicina de precisão, né? A medicina personalizada, a medicina para você, o que é melhor para você. Quais são as suas características pessoais, quais são as características biológicas da tua doença, quais são as outras comorbidades que você tem, qual o cenário em que você está inserido. Porque, por exemplo, às vezes é um paciente, como você falou, esse paciente do Pará, ele mora a 6 horas de barco do lugar. Para esse paciente ir toda semana, que qualidade de vida esse paciente vai ter? Às vezes eu consigo proporcionar para ele uma terapia que ele vai uma vez por mês, uma terapia que ele vai a cada 3 meses. Então, um ponto que foi abordado no IRRA, não com relação a mieloma, foi abordado aulas com relação a LLC, mas que eu acho que a gente pode trazer para mieloma, é a participação do paciente. Nessas aulas de LLC, ele até colocava assim, às vezes o que importa para o médico não é o que importa para o paciente. O médico, ele está olhando a sobrevida livre de progressão, taxa de resposta global, qual é a DRM mais profunda, na avaliação laboratorial, isso tem que ser feito. Sim. Mas o paciente, às vezes, ele está preocupado se ele está fazendo tratamento ou não está, o efeito colateral daquele tratamento, quantas vezes ele tem que ir ao serviço, toxicidade ele está tendo. Então, num cenário em que a gente tem opções, porque até pouco tempo atrás no mieloma a gente não tinha muitas opções. Então, era isso ou isso mesmo. Mas num cenário que está mudando, que a gente tem outras opções, que a gente tem algumas opções de tratamento, faz parte da medicina de precisão, é você direcionar para aquele paciente. E também considerar o que é importante para ele, onde é que ele mora, como é a condição de acesso. Tem quem cuide desse paciente? Tem quem coloque colírio? Se ele infectar, qual é o tempo que ele leva para ir para o serviço de saúde? Para a gente começar um antibiótico. Então, são pontos que são importantes para ser avaliados no contexto geral, mais do que o percentual de taxa de resposta em si.
Eu vejo muito hoje, doutora, que a situação social tem contribuído muito para a doença não melhorar. Tipo assim, ele não tem um tratamento digno. Eu te conto uma história de um paciente de Manaus que às vezes falta tudo lá, né, de pirona, principalmente no norte, no Pará, a gente vê muito isso, falta de pirona, dexametasona, ciclovia, e às vezes a gente é, não manda daqui porque o frete sai muito mais caro. Então a gente às vezes manda o dinheiro para o paciente, né, carente lá comprar. E teve um caso em Manaus que nós mandamos um valor para ele comprar os medicamentos lá. 3 dias depois eu liguei para ele, perguntei como é que estava. Ele falou: olha, o dinheiro que você me mandou, eu comprei comida, que eu não tinha comida aqui. Eu abri a geladeira, tenho 5 filhos com fome, ele limitado, porque você sabe que a doença limita, né, por conta das fraturas. E eu prefiro ficar com as minhas dores do que ver meus filhos passando fome. Entendeu? Olha a situação. Isso é a coisa mais normal. E que não é normal, né? Mas é a realidade, né? Então, nós mandamos o dinheiro de novo para ele comprar as medicações, mas a realidade é essa. Eu acho que o sucesso de um tratamento desse paciente que pode vir a chegar à cura é ele ter uma condição social boa e ter também um emocional equilibrado, né? Eu acho que o emocional, a cabeça mata e a cabeça cura. Né? Eu Com acho que certeza. faz toda uma diferença você ter esse equilíbrio, o acompanhamento, o apoio, né? Porque a gente vê também hoje, doutora, a dificuldade do paciente em conversar com o médico. Eles não têm abertura com o médico. Muitos pacientes carentes, eles têm vergonha, sabe? Eles têm vergonha de falar que não comeu, têm vergonha de falar: eu não pude vir a semana passada porque eu estava com frio, não tinha comido. Porque muitos vêm aqui na minha região, aqui, vou te contar uma historinha aqui, como é que é a Conquista, Vitória da Conquista, não sei se você já chegou a ouvir falar. Então nós temos aqui, é uma cidade que tem 400 mil habitantes, tem 86 municípios que vêm para cá. Aqui tem 1 milhão de cartão SUS e 3 hematologistas. Não dão conta. Não dão conta. Então, muita gente vem aqui nós estamos coladinho em Minas, então muita gente vem de Minas para cá, sai de lá 3 horas da manhã, sem comer, sabe? Aqui você viu como é que eu estou aqui? Aqui faz um frio danado, aqui a cidade é bem fria. Então, são pacientes que sofrem. Então, o contexto, em geral, da situação de vida que eles levam, né? A carência de alimentação, de todos os aspectos, eu acredito que vai dificultar muito o tratamento dele do mieloma. Que o mieloma maltrata, né? Maltrata. Então, a gente chega e tenta das melhores formas dar um acolhimento, mas não é fácil e é difícil. Existem muitas limitações para quem quer ajudar, para quem quer tratar, né? Concorda comigo? Concordo. Concordo. É muito complexo, né? Pois é. E é impressionante. E a gente fica triste, doutora, porque acho que a questão cultural influencia muito, né? Nós estamos numa região, eu falo na Bahia aqui, eles não ajudam em nada. Eu montei uma ONG no interior de São Paulo. A minha ONG fica lá em Lins, fica próximo a Jaú, que é o nosso principal parceiro com o Hospital Amaral Carvalho. Então tá Barretos, Marília, São José do Rio Preto, Marília. Então aquela região toda ela tem uma cultura do ajudar, do voluntário, sabe? Então a gente tem acesso. Então muitos pacientes a gente sai daqui, a gente manda para tratar lá, né? Você vê os estudos clínicos que eu tinha, que estava disponível juntamente com o Hospital Amaral, nós conseguimos pacientes, mas os pacientes não tinham como ir, né? Porque é longe, não tinha como ficar, entendeu? Então é muito difícil você cuidar desse tipo de paciente, né? Por isso que Com acho que certeza. a descentralização esses estudos clínicos, espalhar mais para o Nordeste, vai ajudar e vai salvar muitas vidas, né? Com certeza. É uma oportunidade de acesso, né? Pois É uma oportunidade de acesso, até porque os estudos clínicos, eles geralmente custeiam a vinda de pacientes de outros locais. Então, se é um paciente que não é daqui de Recife, mas é de João Pessoa, é de Maceió, é de Natal, de uma cidade próxima,
O estudo ele custeia, né, a vinda desse paciente, e com isso ele consegue, né, não ter o custo do seu tratamento, garantir um tratamento de qualidade, de excelente qualidade. A gente precisa também reforçar com os pacientes que o estudo clínico não é um teste, né, de cobaia Sim. para que chegue numa fase, como as fases que a gente utiliza aqui, né, que testam o maior número de pacientes, que comparam terapias como estudos de fase 3. Essa droga ela já foi testada, segurança, já foi testada dose, tudo isso já passou. Então, assim, a gente tem a aprovação de segurança do tratamento. Então, esse é um ponto que às vezes alguns pacientes ainda têm receio de fazer parte de algum estudo clínico, e eu acho sim que esse é o caminho. Tanto que muitos guidelines, eles já incluem, né, dependendo da situação, a opção clinical trial, incluir o paciente no estudo clínico, porque esse é um cenário, e aqui no Brasil, com essa diversidade, essa heterogeneidade da população, de condições socioeconômicas, isso é ainda mais importante, assim, a gente tentar incluir, ampliar os centros de pesquisa, ampliar os números de pesquisa para os centros, trazer visibilidade para a nossa região, mostrando que a gente consegue trazer dados de qualidade para que mais pacientes se beneficiem, com certeza. O que nunca pode faltar na relação entre médico e paciente? Olha, eu acho que empatia. O médico, ele não sabe o que o paciente está passando. Não é empatia, não é você dizer eu sei o que você está passando, porque a gente não sabe. A grande maioria eu nunca tive um diagnóstico de mieloma. Não sei o que é ter. Mas eu me coloco ao seu lado. E eu tento me colocar no seu lugar, para que a gente consiga entender. Então, assim, aí você consegue compartilhar angústias, porque não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É uma relação que tem que ser construída de confiança, de cumplicidade, porque vão ser anos que você vai ficar acompanhando, que você vai... Né? Hoje eu tive uma notícia assim, super feliz, atendi um paciente com mieloma que está na 3ª linha de tratamento. Ele teve uma recaída muito agressiva, com uma lesão na laringe, precisou ser entubado, tracostomizado. E agora ele está ótimo, me contando que está assistindo tudo da Copa, porque ele jogava futebol antes. E está indo para a Alemanha visitar o irmão. Me pediu, será que dava? Porque ele está fazendo quimioterapia semanal ainda. Eu disse, dá, vamos organizar, porque você não vai deixar de fazer sua viagem. Então, isso é uma relação de confiança. Né? Doutor, eu posso fazer isso? Pode, vamos fazer o possível, mas vamos ajustar aqui o que é que a gente consegue. Isso é uma relação de confiança, que eu acredito que não pode faltar em nenhuma relação médico-paciente, ainda mais quando a gente fala de uma doença oncológica, de uma doença oncohematológica. Os meus médicos são todos meus amigos, né? Virou amigos. Né? Graças a Deus a gente tem toda uma intimidade, sabe? A gente Sim. bate papo, fala de todos os outros assuntos, enfim, né? Talvez eu vá até para o Oeste, né? Lá deve ser provavelmente em novembro ou dezembro, com o meu médico, né? Então nós estamos vendo isso aí. Então, como faz a diferença? Como é diferente a gente ter essa afinidade, né? Bem, às vezes a gente sente, liga para ele e fala, tô assim, assim, assado. Ele teve também lá no IRA, né? Doutor Anderson, que é o meu médico, é lá de Belo Horizonte. Então, faz toda uma diferença você ter essa afinidade, essa amizade. Acaba ficando amigo meu, amigo, né? Graças a Deus eu não tive problema. Olha, doutora, o nosso tempo tá quase acabando, alguns minutinhos. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, principalmente para aquele paciente que acabou de receber o diagnóstico do mieloma múltiplo. Minha mensagem é que nenhum diagnóstico é uma sentença. Que você é muito mais do que a doença. Você continua sendo você. E que existe tratamento. Existem muitas opções de tratamento. Não compare seu tratamento. Tenha todo o apoio que você precisar.
Não hesite em pedir apoio de psicólogo, de nutricionista, de físio, de enfermagem, o que for, porque a equipe está aí para lhe apoiar. E após passada todas as fases de aceitação, siga, porque tem um caminho lindo pela frente e é possível viver muito bem. A gente vê e você está aí dando seu exemplo também e seu testemunho. Pois é. Eu sempre falo que às vezes o câncer vem para te fazer melhor. Né? Às vezes não é um castigo. Às vezes Deus fala assim, vou te dar para mim, no meu caso, eu vou te dar um trabalho. Você vai sentir tudo, dor, transplante, tudo que um paciente normal vai passar, mas vou cuidar de você para que você possa vir cuidar dos outros, né? Então, hoje eu sei, fica muito mais fácil, doutora. Eu lembro que tem um paciente em Cuiabá que chegou para mim e falou assim, você é psicólogo? Não. Você é médico? Não. Você é terapeuta? Não. Isso é o quê? Eu falei, sou paciente igual você. Eu falei, aí sim. Porque ele sabe a dor, né? Eu conheço, eu sei quando ele fala que é a dor. Então, para quem tomou 96 comprimidos de morfina como eu tomei em 20 dias, era o que estava, não é fácil não, né? Doutora Dara, muito obrigado por compartilhar conosco sua experiência, seu conhecimento e principalmente sua dedicação à pesquisa, né, e aos pacientes. Acho que cada congresso, cada estudo e cada descoberta representa mais do que avanços científicos, representa novas possibilidades de vida, mais qualidade de tratamento e esperança para milhares de famílias. Nós da Associação Joeliso Fraga Mieloma Múltiplo acredita que informação também é uma forma de cuidado. E é por isso que continuaremos aproximando pacientes dos maiores especialistas, traduzindo a ciência em conhecimento acessível e fortalecendo a luta por um diagnóstico precoce e pelo acesso aos melhores tratamentos. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência. Compartilhe esse episódio para que mais pessoas tenham acesso a informações confiáveis. Lembre-se, conhecimento salva vidas, diagnóstico precoce muda histórias e esperança nunca pode faltar. No nosso próximo podcast vamos estar aqui com o Dr. Edson Carvalho, hematologista, seu colega lá de Belo Horizonte. Ele vai contar a história que ele cortou o cabelo dele e doou para uma paciente com leucemia para fazer uma peruca. Né? Ele é muito despojadozinho, muito simples, muito, mas vai ser muito legal o nosso próximo podcast. Muito obrigado, doutora, pela sua disponibilidade, do seu horário, ficar, né, disponível para a gente. Deus continue te abençoando muito, tá bom? Eu que agradeço o convite, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Tá. E com certeza impacta na vida de muita gente. Tá. Conte sempre com a gente no que precisar, viu? A associação está aí também. Se tiver pacientes que queira ter um acompanhamento psicológico, bater um papo com a gente, né? Que possa melhorar e ajudar em alguma fase desse tratamento, estamos aqui à disposição. Tá bom? Um abraço. Tá bom. Fica com Deus. Tchau, Um tchau. abraço.